Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de bate-papo, de estudo com você. A boa de hoje é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro que já tem quase um século rodando por aí, de Dale Carnegie, né? Livros desse tipo, assim, que muita gente gosta, muita gente critica, enfim, a gente está aqui lendo para poder conhecer quais são as ideias desse moço que há mais de um século está aí rodando e fazendo seu sucesso. Se você gosta desse tipo de leitura de desenvolvimento pessoal, se você gosta... tô tirando uma poeirinha aqui da câmera, né? Senão minha desatenção, meu TDAH não vai deixar eu prestar atenção. Enfim, se você gosta desse tipo de leitura, se você gosta de livros de desenvolvimento pessoal, se você gosta desse autor, então eu já vou pedir o seu like aqui nesse vídeo e ajudar a expandir esse vídeo na plataforma. Aê! Agora, se você gosta de leituras das mais variadas modalidades, se você gosta muito de ler livros, mas está sem tempo, se você gosta de assuntos diversos, assim como eu, então eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família, que aqui a gente tem várias listas de leitura sobre temas diversos e vocês podem escolher o seu e aproveitar, tá bom? Então a gente vai começar mais uma parte, né? A gente vai começar a parte 3 do livro, Como Conquistar as Pessoas a Pensarem do Seu Modo, tá certo? Capítulo 1 dessa parte, você não pode vencer uma discussão. Tá ok? Lembrando que eu só tenho um livro físico, então não tem tela de leitura, você pode botar o vídeo aí, ficar escutando e, enfim, acompanhando aqui a leiturinha. Bora? Bora lá. Uma noite, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, aprendi em Londres uma lição inestimável. Nessa época, eu era administrador do Sir Ross Smith. Durante a guerra, Sir Ross foi o wise australiano na Palestina. E pouco depois de ser a paz declarada, assombrou o mundo dando uma volta ao redor do globo em 30 dias. Nunca semelhante façanha fora sequer tentada. Despertou, pois, enorme sensação. O governo australiano deu-lhe $50 mil. O rei da Inglaterra concedeu-lhe um título. E por algum tempo ele foi o homem mais falado sobre a Union Jack. Certa noite, estava num banquete dado em honra de Sir Ross. Durante esse banquete, um homem que estava sentado ao meu lado contou um caso que girava em torno da seguinte afirmativa: há uma divindade que protege nossos objetivos, traçando-os como os desejamos. O raconteur mencionou que tal frase era da Bíblia. Enganara-se, eu sabia disso. Sabia e com toda certeza. Não podia haver a menor dúvida a respeito. E assim, para conseguir um ar de importância e demonstrar minha superioridade, tornei-me um importuno e intrometido encarregando-me de corrigi-lo. Ele manteve-se firme. O quê? De Shakespeare? Impossível, um absurdo, que a citação era da Bíblia, e ele sabia disso. O homem que narrava o caso estava sentado à minha direita e o Sr. Frank Gammond, meu velho amigo, à minha esquerda. O Sr. Gammond havia dedicado anos ao estudo de Shakespeare. Assim, o narrador e eu concordamos em submeter a questão ao Sr. Gammond. Este escutou, cutucou-me por baixo da mesa e disse: Dale, você está errado. O cavalheiro tem razão. A frase é da Bíblia. De volta para casa, disse o Sr. Gammond: Frank, eu sei que a frase é de Shakespeare. Sim, naturalmente, respondeu. Hamlet, ato 5, cena 2. Mas nós éramos convidados numa ocasião festiva, meu caro Dale. Por que provar a um homem que ele estava errado? Isso iria fazer com que ele gostasse de você? Por que não evitar que ele ficasse envergonhado? Não pediu sua opinião. Não a queria. Por que discutir com ele? Evite sempre um ângulo agudo. O homem que me disse isso ensinou-me uma lição inesquecível. Eu não só tinha embaraçado aquele contador de histórias, como também o meu amigo. Teria sido muito melhor se eu não tivesse sido argumentativo.
E aqui eu quero fazer um comentário que me veio à cabeça uma situação em que eu estava reunida com alguns colegas de trabalho e estava rolando uma conversa e eu, até então, estava me mantendo calada, entendeu? Mas aí perguntaram minha opinião, aí não teve jeito, eu tive que dar e foi controverso a minha participação na conversa. Mas assim, né, eu estava preferindo ali ficar calada, ninguém pediu minha opinião, vou ficar quieta aqui, porque tem nada a ver com isso e não vou ter, né. Mas, aí uma pessoa perguntou: "Mas você concorda com isso?" Eu falei: "Hum, ô dó". Mas assim, né, eu tenho tentado ficar calada quando ninguém me pede opinião, porque é melhor, assim, né, trabalho, nos outros ambientes, né, de sociedade que eu ando e tal. Tenho tentado ficar calada e ser feliz, né, o mundo me obriga às vezes a ter razão, mas eu tenho tentado ser feliz. Foi uma lição demasiado necessária, pois eu me tornara um discutidor. Eu também já fui discutidora. Eu acho que dei o Carnegie era aquariana, hein, tô achando. Durante minha mocidade, eu discutia com meu irmão sobre todos os assuntos banais. Quando fui para o colégio, estudei lógica e argumentação e tomei parte em concursos de debates. Sempre dizia que era natural do Missouri, pois nasci lá. Gostava de me mostrar. Mais tarde, ensinei debates e argumentação em Nova York. E uma vez, tenho até vergonha de confessar, planejei escrever um livro sobre o assunto. Desde então, tenho ouvido, criticado, tomado parte e visto o efeito de milhares de discussões. Como resultado de tudo isso, cheguei à conclusão de que há apenas um caminho para conseguir o melhor numa discussão: é correr dela. Correr como você correria de uma cobra ou de um tremor de terra. Eu devia ter pedido licença e ido ao banheiro quando pediram a minha opinião. Ah, não, peraí que eu já vou falar a respeito. E ter ido e ter ficado lá trancado uma meia hora. Enfim. 9 vezes em 10, uma discussão termina com cada um dos contestantes convencido, mais firmemente do que nunca, de que está absolutamente certo. Você não pode vencer uma discussão. Não pode, porque se perder, perdeu mesmo. E se ganhar, também perdeu. Quem ganhar ou quem perder, não. Ó, é disso aqui que estava sendo dito. Quem ganhar ou quem perder, não vai ganhar nem perder. Todo mundo vai perder. É sobre discussões. Por quê? Bem, suponha que trifou sobre um outro homem e arrasou seus argumentos cheios de pontos fracos e provou que ele é non corpus mentis, em latim, não de mente sã. O que acontece? Você o fez sentir-se inferior. Você lhe feriu o amor próprio, ressentirá seu triunfo e um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Para dar um exemplo, anos passados, um irlandês agressivo de nome Patrick J. O'Hare matriculou-se numa das minhas classes. Tinha pouca educação e como gostava de uma rusga. Exercera a profissão de motorista e viera procurar-me porque estava tentando, sem muito êxito, aliás, vender automóveis e caminhões. Um pequeno questionário esclareceu o fato de que ele continuamente estava discutindo e pondo-se em oposto às pessoas com as quais estava procurando fazer negócios. Se o cliente dizia alguma coisa pouco agradável sobre os caminhões que estava vendendo, Pat ficava colérico e brigava com ele. Vencer uma porção de discussões naqueles dias. Como disse para mim depois, muitas vezes saía do escritório de um cliente repetindo: disse alguma coisa a este sujeito. Dizia sempre alguma coisa, por certo, mas não lhe vendia coisa alguma. Meu primeiro problema não foi ensinar Patrick O'Hare a falar. Minha preocupação imediata foi treiná-lo a refrear a linguagem e a evitar disputas verbais. O Sr. O'Hare tornou-se um dos mais destacados vencedores da White Motor Company em Nova York. Como conseguiu isso? Eis a história contada com suas próprias palavras. Se entro agora no escritório de um cliente e ele diz: o quê? Um caminhão White? Não são bons, não quero nem de graça. Vou comprar um caminhão Rosette. Digo sempre, tem razão. O Rosette é um bom caminhão. Se comprar um Rosette, não cometerá um erro. São caminhões bons e vendidos por gente também boa. O comprador ficará desarmado. Não há lugar para discussão. Se diz que o Rosette é melhor e eu afirmo que tem razão, ele é obrigado a parar. Não vai passar a tarde toda dizendo é melhor, quando eu já concordei com ele, embora tenha gente que faça isso.
Retiramos então o assunto do Rosete e começamos a falar das qualidades do caminhão White. Houve um tempo em que um caso como esse me tornava escarlate, rubro e laranja. Eu iniciaria uma discussão contra o Rosete, e quanto mais eu discutisse contra ele, mais o comprador discutiria a favor dele. Olha, esqueci de botar o repeat na música de novo. Então vamos lá, voltando aqui. Mais o comprador discutiria a favor dele, e cada argumento dele favorável ao Rosete era um passo a mais para vender a si mesmo um produto do meu competidor. Quando agora olho para trás, espanto-me como já pude vender alguma coisa. Perdi anos de vida retrucando e discutindo. Agora tenho a boca fechada, e isto vale muito. Como o sábio Benjamin Franklin costumava dizer, quando você discute, inflama-se e se contradiz. Você pode, algumas vezes, conseguir uma vitória, mas será uma vitória sem proveito, porque nunca contará com a boa vontade do seu oponente. Além disso, lembre-se disso. Peraí que eu botei para repetir, mas não botei para tocar, né? Gênia. Então lembre-se disto. Qual a vitória que mais lhe agradará alcançar? Acadêmica, teatral ou a da boa vontade de um homem? Você raramente pode obter as duas. O Boston Transcript certa vez publicou estes maus versos. Aqui jaz o corpo de William J., que morreu conservando sua retidão. Foi correto, morreu correto como sempre, mas está tão morto quanto esteve errado. Você pode estar certo, morrer certo, como se apressou a provar no correr da discussão, mas estará tão longe de mudar o pensamento em que a outra parte está interessada que provavelmente será tão ineficaz quanto seria se estivesse errado. Por exemplo, Frederick S. Parsons, um consultor sobre impostos, esteve discutindo durante 1 hora com um inspetor fiscal. Um débito de $9.000 estava em jogo. O Sr. Parsons alegava que o referido débito era uma anotação errada, que nunca pagaria, que não deveria ser taxado. Taxado por engano uma ova, contraveio o inspetor. Deve ser taxado. O inspetor era frio, arrogante e teimoso, disse o Sr. Parsons quando narrou o caso para a classe. Foi um desperdício de justificativas e fatos. Quanto mais argumentávamos, mais teimoso ele se tornava. Assim, resolvi evitar a discussão, mudei de assunto e decidi dar atenção a ele. Suponho que esta seja uma questão de menor importância em comparação às decisões verdadeiramente importantes e difíceis que o senhor é obrigado a tomar, disse eu. Fiz um estudo dos impostos, mas tive que tirar meus conhecimentos de livros. O senhor os está tirando da própria experiência. Já desejei algumas vezes um lugar como o seu. Ele me ensinaria bastante. Medi cada palavra que disse. O inspetor fiscal endireitou-se na sua cadeira, recostou-se e falou algum tempo sobre o seu cargo, contando-me as grandes fraudes que havia descoberto. O tom de sua voz foi se tornando aos poucos mais amistoso e, a essa altura, já me estava falando sobre os seus filhos. Quando se retirou, prometeu estudar meu caso depois e dar-me sua decisão dentro de poucos dias. Veio ao meu escritório 3 dias depois e informou-me de que decidira relevar o pagamento do imposto como fora pedido. Este inspetor foi mais uma prova da mais comum das fragilidades humanas. Ele queria sentir-se importante. Enquanto o Sr. Parsons discutia com ele, sentiu-se importante, falando alto, afirmando sua autoridade. Mas assim que a sua importância foi reconhecida e cessada a discussão, e que ele teve uma oportunidade para dar expansão ao seu ego, tornou-se um ser humano simpático e bondoso. Meus alunos deveriam entender isso aqui. Os alunos das escolas em geral deveriam entender isso aqui. Seria muito bom. A gente está doido para ser simpático e bondoso, mas eles não deixam. Buda dizia, ódio nunca termina por ódio, mas por amor. E um mal-entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista da outra pessoa. Lincoln certa vez repreendeu um jovem oficial do exército por estar mantendo violenta discussão com um colega. Nenhum homem que está decidido a dar o máximo de si mesmo, disse Lincoln, pode perder tempo com uma disputa pessoal. Menos ainda pode esforçar-se no medir as consequências, inclusive da perversão do seu temperamento e a perda do controle de si mesmo.
Seja mais condescendente nas coisas para as quais você não demonstrou senão direitos iguais e conceda menos naquelas em que seu direito é claro. É preferível ceder o caminho a um cachorro a ser mordido por ele, disputando-lhe um direito. Mesmo matando o cachorro, não se evitará a demanda. Num artigo de Bite and Pieces, Bocados e Pedaços, apareceram algumas sugestões para impedir que uma divergência se transforme numa discussão. Então, bora lá. Acolha a divergência. Lembre-se do lema: quando dois sócios concordam sempre, um deles é desnecessário. Se existe alguma questão sobre a qual você não havia pensado antes, agradeça se alguém chamar a sua atenção para ela. Talvez essa discordância seja a sua oportunidade de se corrigir antes de cometer um erro grave. Desconfie de sua primeira impressão instintiva. Nossa primeira reação espontânea numa situação desagradável é de nos colocarmos na defensiva. Seja cuidadoso, mantenha a calma e preste atenção à sua primeira reação. Talvez seja o que há de pior e não o de melhor em você. Controle seus impulsos. Lembre-se, você pode medir a grandeza de uma outra pessoa por aquilo que a deixa irritada. Ouça em primeiro lugar. Dê aos seus adversários a oportunidade de falar. Deixe-os terminar o que têm a dizer. Não resista, não se defenda nem debata. Essa atitude apenas levanta barreiras. Procure construir pontes que conduzem à compreensão. Não erga barreiras altas de desentendimento. Procure áreas de concordância. Depois de ter ouvido o que seus adversários têm a dizer, primeiro reflita sobre os pontos e as áreas com os quais você concorda. Seja honesto. Procure áreas nas quais poderá admitir que errou e assuma. Peça desculpas por seus erros. Essa atitude ajudará a desarmar seus adversários e reduzir suas defesas. Prometa que pensará sobre as ideias de seus adversários e as estude cuidadosamente. E seja sincero, seus adversários podem estar certos. Nesse estágio, é bastante fácil concordar em pensar sobre os pontos colocados por eles, mais fácil do que adiantar-se apressadamente e colocar-se numa situação que propiciará aos seus oponentes dizerem: tentamos dizer-lhe isso, mas você não nos quis ouvir. É o famoso eu te disse, né? Nossa, tô quase saindo da câmera aqui. Agradeça sinceramente aos seus adversários pelo interesse que eles demonstram. A pessoa que discorda de você está interessada nas mesmas questões que você. Pense nela como uma pessoa que realmente quer ajudá-lo e conseguirá transformar seus adversários em inimigos. Em amigos, quero dizer. Adversários em amigos. Amigo. Adie a ação para dar tempo a ambas as partes de repensar o problema. Sugira que se realize um novo encontro mais tarde no dia ou no dia seguinte, quando então todos os fatos poderão ser levantados para sustentar as opiniões. Ao preparar-se para este encontro, faça você mesmo algumas perguntas decisivas. Meus adversários podem estar certos ou parcialmente certos? Existe alguma verdade ou valor na posição ou no argumento que adotam? Minha reação é adequada para resolver o problema ou apenas resultará em frustração? Minha reação fará meus adversários recuarem ou se aproximarem de mim? Minha reação ajudará a aumentar a estima que as pessoas têm por mim? Ganharei ou perderei? Que preço pagarei caso venha ganhar? Se eu descansar em relação a isso, a divergência desaparecerá? Será essa situação difícil uma ocasião favorável para mim? O tenor John Pierce, depois de casado por quase 15 anos, disse certa vez: há muitos anos eu e minha esposa fizemos um pacto e não o quebramos por mais que houvesse desavenças entre nós. Quando uma pessoa vocifera, a outra deve apenas ouvir. Porque quando as duas vociferam, não há comunicação, apenas ruído e mais vibrações. Princípio 1. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. E assim a gente vai terminando esse primeiro capítulo da parte 3. Essa frase sobre a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a me lembra sobre a coisa do jogo. O único movimento possível é não jogar. Conhecem isso aí? Isso é acho que é de um filme antigo, velho, que nem eu. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Aqui em cima tem a playlist já com todos os trechos, ok? Do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
Bom, é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia que tá aí, assistiu até aqui. Muito obrigada mesmo, gratidão. Um beijo, fique bem, cuide-se bem, paz e luz. Até a próxima e tchau. Tchau! Tchau, criançada! Muito obrigada! Valeu mesmo, gente! Um beijo da tia Lu.